Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Hora de conversar com Juliana Rosa, que traz projeções quentinhas do mercado. É o Boletim Focus, Ju. Bom dia pra você. Aí, bom dia, tudo bem, Megali? Joia. Bom dia aqui pra Sheila, Bom pra dia. Carlinha, bom Oiê. dia pra você ouvinte. Vamos lá, a gente tá Melhorou com... um pouquinho? Melhorou o quê, Megali? O negócio só piora. Focus no que Pergunta interessa. dessas, Megali, qual é? Né? Depois daquela confusão na semana passada, né? O Paulo Guedes sai, o Paulo Guedes fica, Paulo Guedes sai, Paulo Guedes... Até ele se confundiu, né? Falando assim, pensaram em... Na hora que ele foi confirmar o nome do ministro do... Que era ministro do Secretário do Planejamento, Tesouro, né? E foi para a Secretaria do Tesouro. Aí ele falou, o André Esteves, né? Que é o cara do BTG, né? Que é um cara poderosíssimo, né? E que ele fala, o André Esteves, não, é o André Colnago que vai para a Secretaria do Tesouro, porque ele mesmo falou, bom, tem um burburinho de que o André Esteves ficaria no meu lugar, ou o Mansueto Almeida, mas eu fico, né? Porque foi um tumulto na semana passada e todo mundo achava que, bom, agora o Paulo Guedes sai, né? Porque se o cara que é o guardião do cofre falando que pode gastar à vontade, aí o Congresso, festa, né? Chicago Boy, né? Então, aí, a partir daquela confusão na semana passada, degringolou tudo. Então, a gente já sabia, na sexta-feira eu já tinha recebido vários indicadores, várias projeções de bancos, consultorias, revisando para pior a inflação, para pior os juros, para pior o PIB também. Porque isso, você tem uma desconfiança em relação à responsabilidade com as contas públicas, você tem uma desvalorização da moeda, então o dólar sobe muito, aí a perspectiva de inflação piora, aí você tem que aumentar mais juro para poder segurar preço e isso joga para baixo a economia, né, o crescimento. Então a projeção de hoje para o IPCA sobe esse ano para 8,96% e para o ano que vem sobe também a inflação para 4,40%. Taxa de juros, Selic, a gente tinha na semana passada uma previsão de 8,25% de taxa Selic, agora 8,75%. Para o ano que vem, a previsão aumenta também para 9,5% a previsão de taxa Selic. Essa taxa é referência para empréstimos de empresas, empréstimos se você precisa, enquanto pessoa física, tomar um empréstimo. Então, se você tem um encarecimento de crédito, você tem uma dificuldade de consumo, né? E PIB é a mesma coisa. A gente tem uma previsão de PIB para esse ano caindo abaixo de 5%, estava meio parado, né? A previsão estava em 5%, né, esse ano, e agora está 4,97%, para o ano que vem caindo para 1,40% na média. A gente sabe que tem previsão já abaixo de dói, 1%, né? Dói. E sabe o que eu acho importante? Assim, muita gente na semana passada ficou com a discussão que eles amarraram muito bem lá. Os políticos são espertos, né? São raposas, né? Não, vamos gastar demais porque a gente vai ajudar os pobres. Foi o discurso do Paulo Guedes, né? Daí eu fui conversar com um dos maiores especialistas em pobreza, em políticas de redução de pobreza e desigualdade, que é o Ricardo Paes de Barros, que é um dos idealizadores do Bolsa Família e tal. E ele estava dizendo que não tem essa, que se não tem crescimento, você não tem redução de pobreza. Primeiro lugar, né? E segundo, que ele estava me dizendo que no orçamento público você tem que fazer escolhas. Então, claramente, tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família, tem que aumentar a proteção social. E quando você vai olhar lá as emendas parlamentares, o fundo eleitoral, né? Tudo isso está tomando conta do orçamento. Então, assim, não precisava ter estourado a regra de limite de gasto público para poder aumentar a proteção social. Então os caras vendem e a população acredita assim, tá querendo segurar gasto público e deixar as pessoas passarem fome. Não, tinha dinheiro para aumentar o Bolsa Família, Auxílio Brasil para R$400, e o próprio Ricardo fala, e também não adianta só dar o dinheiro se você não faz um bom programa social, porque o Bolsa Família é um programa que é referência internacional, né, o modelo, mas o próprio Ricardo falou assim, há muito tempo que ele precisava ser melhorado. Então ele fala assim, é importante, por exemplo, levar o dinheiro até os mais pobres. Ele diz que tem muito pobre que
Porque o pessoal, quem é pobre mesmo, você vê, né, morador de rua, às vezes nem tem condição de ter o aplicativo, né, do Caixa Tem e tal. Então ele fala que tem uma questão grave, que ele fala que tem que melhorar o cadastro único para ter uma parceria com as comunidades, que ele diz que tem assistente social em grande quantidade nas comunidades, capazes de melhorar esse raio-x dos pobres e fazer o dinheiro. Tem muito pobre que não recebe. E dois que eu achei interessante, que ele diz que é importante, ele fala assim, é importante perguntar para os pobres o que eles precisam, né? Vem cá, o que você precisa? E muita gente quer trabalhar, né? Ele falou, tem como fazer políticas para melhorar a inclusão produtiva, né? Isso Nosso é ouvinte Egídio, de Ferraz de Vasconcelos, ele chama atenção justamente para isso, que ele diz, é diferente do auxílio emergencial, em que você conseguiu incluir uma fatia, uma parcela muito maior. Nesse caso, do Auxílio Brasil, não. É só uma substituição do Bolsa Família, vai incluir mais gente, mas vai deixar muita gente de fora ainda, né? Exato. O auxílio emergencial pega hoje 35, 40 milhões de pessoas e a partir do mês que vem você vai beneficiar 17 milhões de famílias. Então, mais de 20 milhões de pessoas vão ficar sem nada, né? Então, a discussão era essa também, assim, bom, que adianta você fazer a qualquer custo um gasto público que vai puxar a economia para baixo, o crescimento, a geração de emprego, e esses 20 milhões de pessoas que vão deixar de receber o auxílio emergencial, teoricamente, com a economia reagindo, eles teriam emprego. Não é né? o que acontece, Então é isso, não é a qualquer custo, né? Eu achei importante trazer aqui para vocês, porque a pessoa que estuda a pobreza, né, estuda a desigualdade, está dizendo que isso nem sempre vai dar certo, a conta vai fechar, né? Eu acho importante a gente ouvir para mostrar que a galera está enganando, né, a sociedade. Os políticos são raposas, né? Subiu a música. De novo, Carlinha. Eu nem ouvia. Vai lá. Juliana Rosa volta amanhã com outras análises. Boa semana, Ju. Beijo. Boa semana.